Bem-vindo ao faleinglesja.com, associada com Rede Diferenciada Excellent Global. Muitos alunos de inglês, ao escutar as palavras da Present Perfect Tense, são os que ficam tensos, pois tiverem ao azar de estarem castigados com professores menos capazes, sem didática e sem um senso total do inglês e do português. Sou dos Estados Unidos e comecei a aprender português mais que 26 anos atrás, agora em 2015. Então tenho um entendimento profundo do significado em português e do inglês e como usar estruturas equivalentes correspondentes. Então, se deixar de ensinar a operar desde a língua nativa, a explicação do present perfect se torna uma coisa dificílima e a explicação vai longe. Porém, o present perfect é um piscar de olhos para aprender, se trabalhamos desde a língua nativa. Vamos lá? Vamos iniciar com alguns conceitos fundamentais. Primeiro, te pergunto, quando é preciso usar o present perfect? Esquece aquela explicação complicada torturante de tempos passados que continuam no presente ou no futuro. Vamos desvendá-la. Tem 9 palavras-chave que exigem que use o verbo have. Quais são? Bem, a for e a since exigem que tenha o uso do have sempre. Os outros, às vezes, o nativo use sem o have, mas você nunca vai errar se simplesmente, se ver as 9 palavras, use o have. Vamos revisar o significado em português dessas palavras. For quer dizer há ou por um tempo. Tal como trabalho aqui há 5 anos ou por 5 anos, use for. Para dizer desde, use since, tipo desde 1999. Já significa already. Quando quer dizer acabei de fazer alguma coisa, tipo acabei de chegar, use just. Alguma vez tens que usar ever. Nenhuma vez ou nunca, never. Ainda não, use yet. Recentemente significa recently e ultimamente se traduz lately. Então, para saber, a estrutura gramatical do inglês é muito sistemático e segue um padrão que, uma vez que entende, pode aplicá-la por toda a língua em todas as estruturas, quase sem exceção. No português, indicamos tempo pelo final das palavras, mas em inglês a palavra vai antes e é separada. Por exemplo, você come ou significa presente. Indicamos presente no inglês com do. Na palavra comeu, eu significa passado. No inglês usa did. Comerá, agrave quer dizer futuro. No inglês usa will. Também para indicar você tem comido, substitui o do no lugar com have. Também para indicar você tem comido, substitui o do no lugar na estrutura com have. Repare que frequentemente o português opta não usar os tempos compostos, tipo eu já almocei em vez de eu já tenho almoçado. Contudo, em inglês ama os compostos. Vou dar alguns breves exemplos para demonstrar a sequência em cada das 9 palavras-chave, pois a sequência varia de um para outra. Tenho morado ou moro em São Paulo há 5 anos ou por 5 anos. I've lived in São Paulo for 5 years. Você trabalha aqui há 3 anos? Have you worked here for 3 years? Eu tinha comido carne há 30 anos até que me tornasse vegan. I had eaten meat for 30 years before I became vegan. Você tinha jogado tênis profissionalmente há 3 anos antes de machucar? Had you played tennis professionally for 3 years before you got hurt? Mês que vem vai fazer 3 anos que trabalho aqui. Next month I will have worked here for 3 years. Em 3 meses vai fazer 4 anos que trabalho aqui. In 3 months will you have worked here for 3 years.
Como ou tenho comido brócolis e cenouras desde eu nasci. I've eaten broccoli and carrots since I was born. Você toca piano desde sua infância? Have you played the piano since your childhood? Eu tinha comido ovos desde 1975. I have eaten eggs since 1975. Você tinha estudado na faculdade desde 2013? Have you studied at college since 2013? Eu terei jogado xadrez desde meus 7 anos de idade. I have played chess since I was 7. Already. Eu já tomei café da manhã. I've already had breakfast. Você já tomou café da manhã? Have you already had breakfast? Eu já tinha almoçado antes de me convidassem. I had already had lunch when you had invited me to have lunch with you. Eu já terei terminado minha prova quando você chegar. I'll have already finished the test by the time you get here. Você já terá terminado o projeto quando o avião aterrissar. Will you already have finished the project when the plane lands? Just. Acabei de tomar banho. I've just taken a shower. Você tinha acabado de almoçar? Have you just had lunch? Eu tinha acabado de começar a festa quando choveu. I had just started the party when it rained. Você tinha acabado de tomar o remédio quando a dor voltou? Had you just taken the medicine when the pain returned? Terei acabado de limpar a cozinha quando você chegar. I have just cleaned the kitchen when you get here. Você terá acabado de fazer jantar quando a água acabou. We have just had dinner when the water ran out. Ever. Você alguma vez comeu caqui? Have you ever eaten persimmons? No, I've never eaten persimmons before. Or, yes, I've had persimmons before. Never. Eu jamais tenho jogado tênis profissionalmente. I've never played tennis professionally. Você nunca tem jogado xadrez? Haven't you ever played chess? Eu jamais tinha comido carne. I had never eaten meat. Você nunca tinha jogado videogames? Hadn't you ever played video games? Eu jamais teria acreditado nele. I'll never have believed him. Você nunca terá visto o Grand Canyon? Won't you have ever seen the Grand Canyon? Yet. Eu ainda não tenho lido as notícias. I haven't read the news yet. Você ainda não almoçou? Haven't you had lunch yet? Quando tinha 5 anos, ainda não sabia que ele morava perto. When I was 5, I hadn't known that he lived nearby. Você ainda não tinha jantado? Ainda não jantou? Hadn't you had dinner yet? Eu ainda não terei comido frango. I won't have eaten chicken yet. Não terá feito o bel ainda? Won't you have filed a complaint yet? Recently and lately. Eu ando trabalhando muito ultimamente, or recentemente. I've been working a lot lately, recently. Você anda jogando muito ultimamente, recentemente. Have you been playing a lot lately, recently? Você andou se esforçando ultimamente, recentemente. Have you been struggling lately, recently? Você andará sofrendo muito ultimamente, recentemente. Will you have been suffering a lot lately, recently? Tendo domínio sobre eles, vai deixar o americano te perguntar depois de meia hora de falar contigo de que parte dos Estados Unidos você é. Se quiser mais informações, entre em contato já. Vamos agendar uma aula test drive via Google Hangouts, Skype ou Webex para experimentar o método excepcional da Excellent Global que nós usamos no Personal Training de Línguas no faleinglesja.com. O test drive é sem compromisso, para ver todas as vantagens de ser cliente nosso. Chegue de curso de inglês medíocre, feitos por pessoas incompetentes. Vamos perder a medo de falar e passar aquela entrevista para adquirir aquele emprego que tanto deseja.
Se curtiu esse documentário e quer mostrar seu apoio, indique pelo thumbs up. Se curtiu o canal, lembre-se de subscrever. If you liked my documentary, please feel free to indicate with a thumbs up. And remember to subscribe to be notified of future contributions.